Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal tá chegando aqui e hoje nós vamos falar. Oi, Ale, tudo bem? A gente vai falar de algo muito legal que é compulsão alimentar. E eu convidei uma nutricionista para conversar com a gente. Tudo. Oi, gente. Vou deixar aqui um tempinho para todo mundo ir entrando, a gente poder. Oi, Kátia. Oi, Lara, que bom que você está aqui. Júlia. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar e eu convidei a doutora Vânia para falar com a gente desse assunto. A doutora Vânia é nutricionista e ela vai trazer um pouquinho da experiência dela e vai compartilhar conosco também sobre alimentação. Oi, Antonieta. E a gente vai então falar um pouquinho sobre os alimentos e a nossa ideia aqui é falar tanto da questão do cérebro, tá? Então abordar um pouquinho essa neurobioquímica que acontece dentro do nosso cérebro através dos alimentos. E aí a gente vai falar dos aspectos comportamentais e vamos falar também dos aspectos biológicos, orgânicos, tá? Então, qual que é a relação, né, que a nossa alimentação tem, tanto com a parte do nosso cérebro, quanto a nossa parte de organismo mesmo, né? Então, por que que alguns alimentos, eles são tão queridinhos por nós, né? Nesse momento aqui de quarentena que a gente está vivendo, a importância desse tema eu acho que nunca foi tão válida, tá? Comentem aqui para mim, por favor, se o som tá pegando normal, se vocês estão conseguindo me ver bem, como é que tá aqui. Eu tô aguardando a doutora Vânia entrar para poder chamá-la. Oi, Soraya. Shirley também. Oi, a doutora entrou. Boa noite para todo mundo. Tá bom o som? Olá, Olá, tudo bom? tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Tá conseguindo ver os comentários aí? Tá chegando? Legal, porque Tá assim a chegando. gente vai partilhando disso juntos. É, Legal. conversei aqui com o pessoal um pouquinho, pedi para eles me mandarem como é que tá de som, como é que tá de imagem, enfim. Tô acenando aqui para todo mundo que tá entrando. E falei um pouquinho sobre a nossa ideia da live de hoje, então da gente abordar, né, tanto os aspectos psicológicos quanto os aspectos nutricionais que estão ligados à compulsão alimentar. E aí eu vou esclarecer aqui uma dúvida que a Vânia me perguntou e que eu acho que é importante falar para vocês. E a nossa live ela está marcada como desmascarando a compulsão alimentar. E o que significa desmascarando? Tirar as máscaras que nós estamos usando nesse momento de coronavírus, de pandemia, para conversar. Então, o aspecto do desmascarando é esse, tá? Vamos nos desmascarar, ficar sem máscaras aqui para conversar juntos, tá? Ah, que Uhum. legal. Tô vendo que muita gente que eu convidei tá aqui. Eu quero agradecer todo mundo por estar aqui, viu? É um prazer enorme. Obrigada por partilharem conosco o tempo de vocês, tá? Obrigada a todos. Vânia, então eu vou te chamar de Vânia para não ficar te chamando de doutora, tá bom? Claro, claro, claro. A doutora Vânia, ela é nutricionista, tá? E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre a sua experiência, uma coisa bem breve, só que para que o pessoal possa te conhecer, tá bom? Tá, vamos lá. Eu atuo há 20 anos na área clínica, na área de atendimentos em consultório. Eu sou nutricionista clínica e esportiva funcional. E o meu propósito é cuidar de pessoas, né? Trazer longevidade, qualidade de vida, prevenção. Eu trabalho com prevenção de doenças
e promoção de saúde. Eu acho que Tá. esse é o meu propósito, Nathalie. Uhum, perfeito. Para a gente começar, eu separei aqui algumas perguntas, mas eu quero que o pessoal fique bem à vontade para perguntar aquilo que quiser, tá? Então, quem Tá. quiser mandar as perguntas aí, fiquem à vontade. O que vocês quiserem saber sobre compulsão alimentar, estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas possíveis, tá? No aspecto nutricional, o que é a compulsão alimentar? Na verdade, a compulsão alimentar é um transtorno diagnóstico psiquiátrico, do qual o indivíduo não consegue controlar o teu impulso de comer, né? Existe o comer, até, por exemplo, o indivíduo aquele paciente que me relata assim, começo a comer e eu não consigo parar até ver o fim. E aí a gente começa a tentar investigar isso, né? Porque tem também aquele compulsivo, Nathalie, que ele belisca o dia inteiro, né? E ele não tem não aparece a sensação de saciedade para ele, porque ele está beliscando o tempo inteiro. Tá. Então, existe o paciente que tem algumas características, não existe um protocolo fechado a respeito disso. A gente precisa investigar o paciente para poder entender aonde é que está essas questões, né? Onde é que isso se torna uma dificuldade para ele, a compulsão alimentar. Tá bom. Do aspecto psicológico, eu acho que é importante falar aqui para o pessoal que existe uma diferença entre a compulsão e o vício. Existem pessoas que têm uma Uhum, compulsão alimentar e existem pessoas que têm um vício por comida. E a compulsão uhum, alimentar, então, quando a gente fala psicologicamente, o estado de compulsão é aquela vontade, aquele desejo, assim, que eu não dou conta, eu quero muito, muito, muito comer, né? E muitas vezes eu vou lá e como, eu tenho esse impulso compulsivo de ir lá e comer, e às vezes eu consigo, sim, controlar esse impulso, e a partir do momento que eu controlo, passou. O vício, uhum, ele vai além disso. Então, o vício é realmente, eu tenho um impulso, eu vou, e se eu não fizer, eu fico mal. Então, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque assim, a compulsão sim, é aquele impulso, eu quero muito comer, não sei o que, de repente eu me distraio, aquilo passou, eu consegui, sim. sei lá, fazer uma outra coisa, sair daquele estado e consigo não ficar mal. Mas a Sim. partir do momento que eu tenho o vício, eu fico mal. Então, eu não Uhum, comi e aquilo me gera uma tristeza. Eu fico mal por não comer. Então, uhum. a gente faz a Isso, diferenciação, né, entre sim. vício e compulsão. Eu acho importante, Nathalie, as pessoas que estão nos assistindo entenderem que a compulsão alimentar, ela não é só um aspecto emocional, né? A compulsão alimentar, ela tem três aspectos, Uhum. que é o emocional, o metabólico e o neuroquímico, né? Então, principalmente em tempos de quarentena, eu acho que é muito importante a gente entender que muitas vezes esse hábito de comer um pouco mais, por que é importante a gente começar agora a entender o que é isso e começar a mudar as nossas escolhas alimentares, né? Porque isso pode se tornar um transtorno maior. Tá. Então, eu acho que é importante a gente entender isso. Por exemplo, em se tratando desse aspecto neuroquímico, a gente pode citar a serotonina, que é um neurotransmissor que atua no cérebro, causando a sensação, trazendo para nós a sensação de saciedade, de prazer, de bem-estar, principalmente o controle, a regulação da saciedade, né? E daí, o que acontece nesse momento? É importante a gente pensar como é que funciona o intestino desse indivíduo. Porque 90% da produção de serotonina acontece no intestino. Por isso que hoje o intestino é chamado pelos principais profissionais da área da saúde de segundo cérebro. Tá, perfeito. Tem uma coisa muito importante para a gente falar com relação a intestino e imunidade, que eu acho que é imprescindível que a gente fale aqui. A imunidade, ela está dentro do nosso intestino, né? Então, nós temos dentro do nosso intestino uma coisa chamada de microbiota, que é formada Uhum, por bactérias boas e ruins e bactérias que já nascem com a gente. O uhum, bebezinho, quando ele tem um parto vaginal, né, um parto que a gente diz normal, né, ele entra em contato, né, ele vai formando essa microbiota e ele entra em contato com os lactobacilos. Depois ele tem o aleitamento materno e ele vai formando essa microbiota até os 2 anos de idade dele.
né? E Uhum. aí essa microbiota vai acompanhá-lo. E quanto melhor for essa microbiota, melhor é a resposta imunológica que essa criança vai ter na vida adulta. Sim, Acontece que a infecção, digamos assim, dessa microbiota, ela acontece com o início prematuro do doce, do glúten, né? exatamente. E aí, tudo isso, né? Essa criança que lá com uns 2 anos começou a consumir esse açúcar refinado, a farinha refinada, o glúten, o leite de vaca, ela vai formar uma microbiota pior. E ela vai ter uma Exatamente. resposta imunológica pior, porque Exatamente. a nossa imunidade, ela tá dentro, né? Uhum. Do nosso intestino. Então, por isso que é importante que a gente olhe para esse aspecto, né, do nosso intestino, principalmente no momento em que estamos vivendo. E é lógico que essa microbiota, ela está lá formada. E a resposta que o nosso organismo vai dar, ele vai estar sempre ligado àquela microbiota inicial que foi formada. Mas há uma maneira, assim, das pessoas cuidarem dessa microbiota, melhorando a alimentação, né? Exatamente. Tem algumas E estratégias nutricionais que a gente gosta de usar, por exemplo, para diminuir a cascata inflamatória que é formada no isso, intestino, quando a gente ingere muito alimento ultraprocessado, ingestão de álcool. Eu estou ouvindo as pessoas dizerem bastante agora que estão evitando comer, mas estão acabando bebendo. migrando para o álcool, né, para a ingestão de álcool para, de alguma forma, se sentirem um pouco mais acolhidos nessa situação que a gente está vivendo, né? Então, assim, o ômega 3 é uma estratégia excelente para diminuir a ação inflamatória no intestino. A glutamina ajuda bastante a formar uma barreira na nossa vilosidade, né? Diminuindo a permeabilidade intestinal. Então, assim, tem algumas coisas. Além da alimentação, existem algumas estratégias que a gente pode usar para melhorar essa produção de serotonina no intestino. Tá? E quando a gente fala a respeito dos probióticos, eles são adequados também para a questão dessa microbiota mais Sim, saudável, que vai ter uma resposta sim. imunológica melhor. Quando você trabalha com seus pacientes, você recomenda alguns lactobacilos ou você, probióticos, perdão, ou você só pede para que eles façam uma ingestão maior daqueles alimentos que geram gases no nosso intestino, que são o alimento dessas boas bactérias, tipo feijão, cebola. Sim, sim. Os alimentos que servem como alimento para essas bactérias boas, né? Isso, Na exatamente, verdade, que vão assim, cada estimular indivíduo é um produção. indivíduo, né? A gente precisa entender como é que é o intestino desse indivíduo. Inclusive, na consulta, eu sempre pergunto, eu mostro uma tabelinha que chama tabela de Bristol, que tem o formato do cocô e eu peço para a pessoa me apontar como é que é esse cocô. É Tá, muito importante entender como ele é para saber se é hidratação que está faltando, se a gente precisa entrar com probiótico, que tipo de cepas a gente vai usar nesse probiótico, qual é a quantidade que a gente precisa usar. Para doenças inflamatórias do intestino, por exemplo, a gente tem que usar algo acima de 20 bilhões. Para o indivíduo até 4 anos, a gente usa em torno de 4 bilhões de cepas diferentes. Então, isso é muito individual, né? Eu acho que a nutrição funcional, a coisa mais fantástica que existe é a gente poder colocar o paciente numa teia de interconexões metabólicas e tratar o indivíduo de forma personalizada. tá, perfeito. Eu acho que, agora só pegando o gancho aqui do que a gente já estava falando, dessa questão do intestino e tudo mais, trazendo para um aspecto mais psicológico, já é comprovado cientificamente que as pessoas que possuem uma microbiota mais saudável, elas têm, além da regularização do peso, de conseguir se manter no peso, uma tendência muito menor a entrar em depressão. Sim, Então, um dado aqui importante de trazer é que a gente nasce com mais ou menos 300 milhões de antígenos contra bactérias e vírus, mas o nosso corpo não produz nenhum tipo de mecanismo de antidesintoxicação. E a partir do momento que a gente tem uma alimentação pouco saudável, a gente vai fazer uma intoxicação, né, do nosso intestino, e aí essas toxinas elas não vão permitir que os receptores de dopamina e serotonina cheguem, né, até o nosso cérebro. Então, isso exatamente, acaba influenciando mesmo, né, na questão mesmo da emocional também. E se exatamente, fala muito exatamente. pouco sobre isso.
se fala muito pouco sobre isso, e assim, principalmente os pacientes, eles vêm relatando um pedido de perda de peso, né, Nathalie? E eles esquecem muitas vezes que a dificuldade de perder peso está numa coisa que a gente precisa tratar antes disso, né? Organizar, detoxificar, ajudar o nosso metabolismo a funcionar de maneira adequada, né? Eu costumo falar para os meus pacientes que quando a gente começa, primeiro você muda a alimentação e depois a alimentação muda você, né? Então a gente sai do ciclo vicioso e entra num ciclo virtuoso quando a gente começa a cuidar das nossas escolhas alimentares. Você me falou que tem três aspectos que envolvem a compulsão alimentar, né? Sendo eles o comportamento, o metabolismo e a bioquímica, né? E aí esses três aspectos, eles estão envolvidos também com esse cuidado que a gente deve ter com relação ao nosso intestino? Sim, sem dúvida, Algum sem tipo dúvida. de comportamento mais apropriado, falando na parte da nutrição, para o intestino funcionar melhor? Sim, eu acho que a hidratação é um ponto muito importante e as pessoas me perguntam, eu acho que essa pergunta vem de mim, né? Uma das primeiras perguntas que eu faço na anamnese é qual a quantidade de água que o indivíduo ingere. E ele normalmente me diz o que, eu tomo bastante água, mas toma bastante quanto? 1,5 litro, 2. Isso depende muito, muito individual. A gente costuma fazer um cálculo de 30 a 35 ml por quilo de peso. Esse é o ideal para cada indivíduo. No momento que a gente está hoje, que a hidratação é extremamente importante para a gente evitar a contaminação do coronavírus, entre outros vírus circulantes, que agora começa com a queda da temperatura, é extremamente importante a gente calcular 40 ml. Gestantes também, 40 ml no terceiro trimestre, 40 ml por quilo de peso. Esse vai dar mais ou menos o cálculo da quantidade de água que você tem que, de líquido que você tem que ingerir, né? O ideal é que seja água. E uma outra coisa importante, Nathalie, é como se bebe essa água, né? Porque às vezes as pessoas se queixam, eu tô no escritório, eu tô trabalhando, então se eu ficar bebendo muita água, o problema é que eu vou parar para fazer xixi toda hora. Isso é um sistema que facilmente a gente consegue regular, né? Mas também uma coisa importante da gente entender é que água precisa beber pausadamente. Então, exatamente como eu estou fazendo aqui, eu estou com o meu scoop e aí a gente vai dando um golinho de água no consultório, eu estou sempre com a minha... Principalmente quando a gente fala muito, né? Quando a gente está falando, eu acho que é importante a gente ter... E a hidratação, ela só é eficiente se ela é feita dessa forma, pausadamente. Tá. E os alimentos que contêm bastante água, tipo chuchu, vai, eles Sim. contam também dentro desses ml? Não contam. É água pura Isso. Falando em chuchu, eu acho que a grande maioria das pessoas acham, chuchu não tem nutriente nenhum, não serve para nada. E principalmente se tratando de microbiota, o chuchu, ele tem uma fibra que chama inulina, que é extremamente eficiente e serve como alimento para as bactérias boas do nosso intestino. É um alimento incrível. Tá. Vou falar aqui então um pouquinho para o pessoal sobre os neurotransmissores, porque eu acredito que isso seja algo importante da gente falar, porque a gente vai acabar falando muito sobre isso ao longo da nossa live aqui, tá? Sim. Então, os neurotransmissores, eles são substâncias produzidas pelos nossos neurônios, tá? Com a função de biosinalização, ou seja, é por meio desses neurotransmissores que é possível comunicar, de enviar informações para outras células do nosso corpo. Então, falando um pouquinho aqui da serotonina, que a gente vai falar bastante, ela ajuda na regularização do sono, na regularização do apetite, no ritmo cardíaco, na temperatura corporal e também nas funções intelectuais. Falando de dopamina, ela auxilia no controle motor, na cognição, na compensação, no prazer e nas funções endócrinas. Então, esses neurotransmissores vão ser aquelas respostas dadas pelo nosso cérebro a partir do estímulo que a gente dá para eles. E através dessa resposta, essa resposta vai se comunicar com as outras células do nosso corpo. Exatamente. A gente vai falar isso em outro momento da live, eu acho, mas é bastante importante a gente falar,
inclusive, sobre o aspecto fisiológico que o exercício físico traz para tratamento da compulsão e da ansiedade, né? Que é a neurogênese, a plasticidade. Aí você pode explicar um pouquinho melhor a respeito disso, que é super importante e tem a ver com isso que a gente está falando. Sim, os estudos científicos, eles já comprovam que, por exemplo, o exercício físico, ele faz bem à mente. Então, isso já é comprovado cientificamente que as pessoas que se exercitam, que fazem qualquer tipo de exercício, a partir do momento que tem essa movimentação corporal, ela tem uma melhora, sim, cognitiva, ela tem um aumento de massa Uhum, cerebral, que é o que a gente fala de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se expandir e de se uhum, reorganizar. Então, é por isso que, atualmente, pacientes que sofrem lesões, né, cerebrais, por exemplo, AVC, eles conseguem ter uma reorganização dentro desse cérebro e voltar a ter uma funcionalidade. Então, eles podem voltar a ser pacientes funcionais, porque esse cérebro ele se reorganiza, mas para sim, isso ele precisa de estimulação. Então, é por isso que a sim, gente trabalha com a reabilitação, né? Dentro da sim, fisioterapia, e existe exatamente. algum estudo que fale sobre neuroplasticidade e nutrição, por exemplo, que esse cérebro ele vai se readequando e aí ele consegue sim começar a ter mais prazer a partir do momento que ele tem uma alimentação mais saudável? Tem algum tipo de Sim, estudo assim? sim, tem. Inclusive, isso começou a ser estudado quando a gente começou a perceber que os profissionais da área da saúde, a medicina começou a perceber que grande parte dos indivíduos que fazem cirurgia bariátrica, em 10 anos acabam tendo reganho de peso, né? Ah, Porque o mais importante é que não tratou aqui, né? Então, é muito importante a gente, não é ser contra a cirurgia bariátrica, muito pelo contrário, mas é importante ser feito um trabalho de comportamento, é importante a gente transformar essa liberação neuroquímica, essa liberação de neurotransmissores, para que o indivíduo possa perpetuar um hábito saudável pela vida. a Sil perguntou aqui. Minha filha tem 19 anos e come toda hora. Eu tô sempre brigando com ela para ela comer menos. Certo? Errado. Quer falar do nutricional e eu falo do psicológico? Sim, sim. Tá. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, quando um paciente vem me procurar, uma pessoa vem me procurar a pedido de um parente, de uma pessoa da família, eu acho que a primeira pergunta que eu faço é: a pessoa quer se tratar? Porque muitas vezes isso é um desejo da mãe e não da filha, né? Muito embora a grande parte das pessoas que têm esse comportamento tem sobrepeso e acabam trazendo várias comorbidades, né, junto com o comportamento alimentar. Então, o que eu acho é que, primeiro, o indivíduo precisa querer se tratar. E nesse momento que ele aceita, né, se tratar, eu acho que o mais importante, Nathalie, é a gente pensar de que forma a gente vai conduzir esse tratamento. Então, assim, o indivíduo compulsivo, ele pode fazer uma dieta restritiva? Não, claro que não. Por que ele não pode fazer uma dieta restritiva? Porque isso não se sustenta, né? Porque isso vai causar mais ansiedade em algum momento. Ele vai trazer mais compulsão, vai trazer mais estímulos de ansiedade e ele não vai conseguir perpetuar esse plano alimentar, esse hábito. Então, muitas vezes, a gente tem que começar passo a passo, devagar, sem cobranças, né? Ah, Eu acho perfeito, isso que é ótimo. exatamente. Então, no passo a passo, normalmente a gente trabalha que esse indivíduo ele comece a trazer para a alimentação dele alimentos saudáveis. Eu não peço para tirar nada no início. Vai Ótimo. cortar pão, açúcar, não. Você pode continuar comendo tudo isso. Só que junto, você vai comer também a salada, etc. e tal. E daí, o segundo passo, eu peço para diminuir o tamanho do prato. Tá. Então, eu peço para comer no prato de sobremesa. O indivíduo já vai diminuindo a quantidade. A gente não mexeu ainda na qualidade, que é o meu objetivo principal, Uhum. né? E depois, um terceiro passo é começar a reduzir a ingestão dos alimentos ultraprocessados, que esses são os mais preocupantes, não só para a questão da ansiedade, mas para outras questões, aumento da incidência de câncer, entre outras coisas, né, Nathalie?
hipócrita a gente falar que não é, porque é. Sim, E todo mundo sim, gosta, né? Assim, sim, é bem isso mesmo. Você falar, ai, não sim, gosta, é mentira. Mas sim. realmente a gente sabe que faz super mal, né? Vou falar então um pouquinho do aspecto psicológico para te ajudar aí com relação à sua filha. Quando a gente falou de vício lá no começo da live, da diferença entre compulsão e vício, quando a gente trabalha com viciado, tá? E a comida, ela também pode se tornar um vício. Então, a gente tem 3 etapas ali do vício. A primeira é não reconhecimento do vício. Então, não, eu não como tanto assim, eu tô gordinho, mas eu não sou, né, super gordo, isso não tá me atrapalhando. E aí, depois, sim, eu como bastante, eu sei que isso faz mal, mas depois eu olho para essa questão. Eu vou olhar para outras coisas agora primeiro. E em terceiro lugar eu sei que eu estou mal e eu quero fazer alguma coisa para isso. Então, para partir de qualquer tipo de recuperação de vício, a primeira coisa é o indivíduo se aceitar. Lembra do AA? Primeira regra do Uhum. AA, né? Eu sou alcoólatra. Idem para a comida. Quando a gente trabalha com vício, é bem isso que você falou. O paciente quer, é ele que deseja a mudança, porque se ele não Sim, deseja a mudança, não adianta. Não adianta você querer recuperar o craqueiro e retirar ele da sim, rua. Se ele não quiser aquela mudança, ele não vai aceitar, né? E aí, sim. o segundo aspecto que eu acho que é importante, quando a gente fala dentro da psicologia, é melhor a gente reforçar o positivo do que falar, do que brigar do negativo. Funciona muito Exatamente. melhor você elogiar a sua filha quando ela estiver comendo uma maçã do que você dizer para ela não comer bolacha. Por E incrível outra que coisa que eu pareça. acho importante, né, Nathalie, que também tem a ver com comportamento, é o ambiente, né? Se ela está num ambiente hostil, onde está todo mundo comendo pizza Tá? da sexta-feira à noite, como é que ela vai não comer, né? Então eu acho que, assim como no tratamento de um dependente químico, eu acho importante que o meio esteja favorecendo, né? Que as pessoas possam contribuir para isso positivamente. Que a comida não se torne uma ameaça para essa pessoa, né? Dentro de casa. Então, Tá? Exatamente. adquirir bons hábitos alimentares é um pedido que eu faço para a família toda, quando essa família precisa ajudar o indivíduo a perpetuar o hábito de boas escolhas. Ela falou que ela tem muita ansiedade. Tem algum tipo de alimento que ajude na questão da ansiedade? Que aumenta, cortou, Não, que diminua. Que que diminua a diminui. ansiedade. Então, a gente não tem assim uma lista de alimentos que diminuam a ansiedade. O que a gente tem são estratégias Tá. para melhorar essa questão. Então, assim, eu gosto bastante de trabalhar com o paciente a limpeza do sono. Eu estou vendo até aqui que a Kátia, ela está perguntando do estresse, A Kátia, né? a Kátia Ela colocou ela isso está aí. falando que se Vou o ler a estresse pergunta pode... dela, então. Exatamente, é Ó, a Kátia interessante Neiva porque... perguntou o seguinte: o estresse pode desencadear a compulsão ou desregularizar a alimentação? Esta quarentena estressante nos deixa mais ansiosos e queremos comer. Você acha que dá para fazer um gancho e responder as duas, então? Sem dúvida, sem dúvida. Bastante interessante. Às vezes eu perco bastante tempo da minha consulta explicando sobre isso, sobre a importância da gente fazer uma higiene do sono e a gente trabalhar as estratégias que melhoram a qualidade do nosso sono. E o que isso tem a ver com a perda de peso. O estresse, a gente tem o cortisol, é o hormônio do estresse. Ele não é de todo ruim, é importante a gente liberar cortisol, porque é o hormônio da fuga, é o hormônio da atenção, né? Onde a gente está atento, a gente tem atenção plena, mas a liberação crônica desse hormônio acaba fazendo com que, em algum momento, o nosso cérebro acabe diminuindo a produção desse hormônio, e aí a gente vai ter toda uma alteração no ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É a orquestra de hormônios. Existem os hormônios que funcionam de dia e os hormônios que funcionam à noite. Como é que o que está acontecendo com a maioria das pessoas, principalmente nessa quarentena? Antes de dormir, elas ficam no celular na tela azul. E isso, nosso corpo acaba entendendo que é hora de estar desperto e não a hora de descansar. O que acontece com esse indivíduo que já está estressado? Ele não dorme direito. Então ele acorda cansado,
ele acorda exausto e ele vai querer compensar na comida, entende? É muito característico dessas pessoas estressadas, eu sempre pergunto isso. Qual é o horário que você sente mais fome? 5 da tarde. O indivíduo estressado, ele sempre quer o horário da liberação do cortisol, do hormônio. É 8 da manhã e 5 da tarde. Perfeito de fome. E é Perfeito. esse Eu horário que a gente achava tem que era porque vontade eu de tinha comer. nascido 5 horas da tarde. Porque já me É, falaram isso, que o horário que você mais sente fome é o horário que você nasceu. Eu falei, bom, resolvido, né? É isso aí. então, assim, e a maioria das pessoas tem vontade de comer o quê nessa hora? Carboidrato. Por quê? Porque vai liberar serotonina, que é um hormônio antagônico ao cortisol. Entende? Então é importante a gente pensar nisso, né? Vontade de comer pão, carboidrato, qual é o horário dessa? Talvez essa liberação desses hormônios já estejam desequilibrados, né? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que o ideal é a gente fazer a nossa última refeição ao cair da noite. Porque à noite, o nosso metabolismo, Nathalie e Kátia, né? Eles não querem trabalhar para fazer digestão. O nosso metabolismo quer trabalhar para fazer reparação celular, para ter uma para isso, para fazer uma reparação celular, a gente precisa ter uma qualidade de sono, entende? Então, assim, modular o estresse. Como é que a gente faz para modular o estresse com as estratégias nutricionais? Eu gosto muito de trabalhar os chás. Chá de mulungu, cidreira, mulungu, cidreira, camomila, são os mais eficientes. Eu gosto de usar própolis verde também à noite, umas Já ouvi gotinhas falar antes de disso. dormir. Isso. Melhora, ajuda a melhorar a produção de GABA, que é um hormônio neurotransmissor também, que ajuda na sensação de saciedade, entre outras coisas. Então, eu acho que existem algumas estratégias interessantes para a gente melhorar essa qualidade do sono e, principalmente, evitar os eletrônicos algumas horas antes de dormir. Tá, também filmes, né, estressantes, também não é legal. Então, Notícia ou eu ruim, optar por assistir alguma coisa que assista algo mais leve, mais tranquilo, porque sim, senão também você acaba estressando, né, a sua sim, mente, e aí depois fica mais difícil de exatamente. você ficar tranquilo, porque você vai precisar justamente disso antes de dormir. A Érica comentou o seguinte: sim, tem uma conhecida que fez bariátrica e ela age como se isso fosse resolver. Ela não faz nada, nenhum tipo de acompanhamento psicológico e agora está engordando. Ela quis fazer um comentário relacionado àquilo que você falou anteriormente para nós. Oi, Marco, que bom que você está aqui, legal. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Não, por enquanto respondemos todas. Eu quero compartilhar com você uma pesquisa que eu peguei hoje, porque eu sabia que nós faríamos essa live. Então, eles publicaram um estudo, tá? Numa revista científica que fala que um estudo realizado na Itália e nos Estados Unidos comprovou que as pessoas têm engordado 2,750 gramas a cada 15 dias da quarentena. Ou seja, as pessoas têm engordado uma média de 3,5 kg por mês. Por conta dessa... Oi, Shirley! Por conta de tudo isso que a gente está vivendo, né? E aí você mesmo já falou para nós que, né, essa quarentena ela pode sim ser, né, um gatilho, vamos dizer assim, para uma Para um caminho compra. sem volta. Sim, para um caminho sem Qual? volta. A grande preocupação não é só com o tecido adiposo, com a gordura que nós vamos ganhar e depois a gente pode eliminar. A maior preocupação é com o processo inflamatório que isso causa, né? E esse processo inflamatório de baixo grau, ele pode trazer diversos transtornos para nós. Então é importante a gente pensar sobre isso, que as nossas escolhas alimentares, elas precisam ser aprimoradas agora. Ninguém está pedindo aqui para fazer dieta, muito menos restritiva, mas para a gente ter um olhar mais cuidadoso para as nossas escolhas alimentares. Tem alguns alimentos que você sugeriria para nós, assim, que são bons alimentos e principalmente alimentos que nos trouxessem uma maior sensação de saciedade? Que eu acho que é isso que as pessoas estão buscando. Talvez eu vou falar de mim, tá bom? Não vou falar de ninguém, até Uhum. porque eu não sou, né, especialista, mas eu mesmo. Eu fiz uma alimentação muito ruim desde sempre. E aí a minha irmã, ela foi numa nutróloga
E ela viu que o índice de gordura dela estava muito alto e ela começou a trazer a dieta para dentro de casa, assim, falar para mim, para minha mãe e tudo mais. E a partir do momento que eu comecei a comer bem, eu comecei a sentir menos fome. Quando entrou a quarentena, eu saí da dieta. Falei, vou comer Mac, não quero nem saber, já tô tendo tanta privação e tudo mais. E aí, o que começou a acontecer? Parecia que não era sem fim. Então, quanto mais comida eu comia, mais comida eu queria comer. E aí, eu fiquei Exatamente. naquela de belisca isso, belisca aquilo outro. Aí, eu falei, tá sendo pior. Eu tava mais feliz Uhum. quando eu tava fazendo dieta. E voltei. E aí, de Sim, 2 semanas pra cá, eu falei, não, se eu for pisar na jaca, eu vou pisar só no final de semana. Não vou ficar pisando a semana inteira pra não... sim. E aí, no final de semana, também eu tenho feito assim, se eu tô almoçando mal, eu tenho jantado salada. Sabe? Já não Uhum. tô fazendo, já comi, que se dane, então agora eu vou... Sim. Já comi um hambúrguer, vou tomar um sorvete? Eu tenho, já que eu já comi um Não, não, hambúrguer, fazer eu uma vou tomar um sorvete. compensação, sim, um equilíbrio, né? Eu E acho de que essa boa. coisa do equilíbrio a coisa do equilíbrio é o que nós nutricionistas mais desejamos para os nossos pacientes. Mas para o indivíduo chegar no caminho do meio, Nathalie, ele precisa conhecer os dois extremos, né? Sim, sim. Isso é muito importante a gente entender. A gente precisa ter passado por momentos de total dedicação à nossa alimentação e colhido os frutos disso. E a gente precisa também, talvez, ter conhecido o pior lado da nossa alimentação, ter percebido isso, porque tem gente que nem percebe, não consegue entender, né, o quanto come na frente da televisão, na frente do computador, e é um comer compulsivo e sem perceber, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. As estratégias, elas são... Eu esqueci de falar sobre os alimentos que são ricos em fitomelatonina, que ajudam na qualidade do sono também, que é o kiwi, a cereja. Tem alguns Legal. alimentos bem interessantes que a gente trabalha para a qualidade do sono. Excesso de proteínas é muito ruim para a digestão. Logo, a gente precisa evitar os alimentos de digestão mais difícil à noite para melhorar a qualidade do sono. Eu acho que a ingestão de alimentos ricos em fibras é muito importante. Então, eu gosto muito da aveia, eu gosto da chia, eu gosto das farinhas não refinadas, né? Todas as farinhas não refinadas entram nas minhas preparações fáceis que eu indico para os meus pacientes fazerem. Não é preciso, não é necessário ficar sem comer. Por exemplo, para os chocolatras, né? O Tem uma chocolate é um fã alimento que incrível. perguntou aqui, tem problema comer chocolate à noite? Essa eu sei, tem, porque tem cafeína, não é? E aí estimula ao ficar acordado. Então é melhor evitar Exatamente. depois das 6 horas da tarde, não é isso? Sim, Exatamente. sei. Para algumas pessoas não faz mal nenhum, mas se a gente pensar em que tipo de chocolate, acho que é mais importante a gente pensar em que tipo de chocolate a gente está ingerindo, né? Com menos ingrediente possível. Então, aquele chocolate de 70% cacau, uma baixa adição ou nenhuma adição de açúcar, ele é o alimento que é um alimento funcional que vai trazer para nós o benefício de uma ação antioxidante, principalmente, né? Então, o chocolate ele pode ser uma boa opção, mas tem que ser um chocolate de qualidade, sem gordura hidrogenada, para a gente obter os benefícios desse A chocolate. Adri falou aqui, tenho comido chocolate 75, 80% à noite, ok? Ok. Vamos lá, que tem um monte de coisa boa aqui pra gente. Maria Antonieta Ramos. Essa eu conheço bem, é minha mãe. Jejum Ah! intermitente ajuda a emagrecer? Ah, legal. Esse é um assunto que eu gosto bastante de falar. E eu vejo muita gente me dizendo: eu estou fazendo jejum intermitente. Ela tá. Eu gosto muito dessa estratégia, mas essa estratégia ela precisa ser guiada por um profissional qualificado. Por quê? Porque ela pode ser uma estratégia super legal para diminuir a cascata inflamatória. Porém, o mais importante do jejum não é o jejum em si, mas o que você faz quando você vai quebrar esse jejum, né? Então, eu conheço, por exemplo, indivíduos que não tomam café da manhã e começam pelo almoço, mas já começam pedindo aquela marmita que tem batata frita, que tem bife acebolado ou bife à milanesa, que já são alimentos totalmente inflamatórios. E ele termina o dia com um quadro compulsivo, porque ele já sabe que ele vai ficar no período da manhã todo sem comer. Entende? Então,
o jejum intermitente ele precisa ser uma estratégia utilizada e acompanhada por um profissional qualificado. Tá. Deixa eu te falar outra aqui que a gente tem. Quais são os alimentos que ajudam na desinflamação? Ômega 3 é um alimento Ok. incrível. Os alimentos com fitoquímicos todos, chá verde, canela, gengibre, as frutas roxas, Tá. Amora, né? Açaí. amora, mirtilo, framboesa, açaí. Lembrando Legal. que o açaí, ele precisa ser o açaí com menos ingrediente possível, né? Também, porque as pessoas tomam aquele açaí Ah, delícia que vende no... leitinho, né? Leite condensado. Exatamente. Aí tem xarope de glicose, açúcar invertido, e aí a gente está se beneficiando por um lado e trazendo problemas para o organismo pelo outro lado. Então é importante ter uma escolha bacana do açaí. O açaí é ruim, né? Ele não tem um gosto saboroso, ele tem gosto de terra. Então aqui em casa, como é que a gente faz? Compra o Para açaí nós. puro, bato, não. Ele tem gosto de terra mesmo. Ele não é saboroso. Eu bato com um pouquinho de suco de uva integral, Que banana, também é horrível, e né? aí eu coloco chia, fica bom, fica Tá. super gostoso, fica docinho por causa do suco integral de uva e por causa da banana, ele acaba ficando cremoso. Normalmente eu congelo a banana e acaba ficando um suco muito parecido com aquele suco que a gente toma nas casas de suco de açaí. Vale a pena testar. O Marcos está falando que ele come melancia e quase apanha da mulher dele, da esposa. Tem que apanhar mesmo? Ou não? Como é que é? Não entendi. Desculpa, ele o quê? O Marcos, ele falou que ele come melancia e a mulher dele quase ele apanha da mulher. Você acha que ele tem que apanhar mesmo? Melancia é ruim? Não, na verdade depende Não? da quantidade. Tudo depende da quantidade, né? É claro que se você for comer um quarto de melancia à noite e for um indivíduo que já está com um comprometimento com uma gordura abdominal, principalmente mais elevada, esse indivíduo ele tem uma tendência a usar esse açúcar da melancia para os estoques de gordura. Agora, o indivíduo que não tem gordura corporal, que tem pouca gordura corporal, que pratica atividade física, que se exercita, não tem problema nenhum. O ideal Posso é comer a comer fruta fruta, roxa? Ah, perdão, perdão, me o ideal é perdi. comer a fruta do que tomar suco. Posso comer fruta roxa congelada? Tem o mesmo efeito? Tem o mesmo efeito, muitas vezes um efeito até mais eficiente, porque grande parte das frutas que vende congelada, que já vem do mercado congelada, elas da produção, elas já são extraídas para o congelamento, então ela perde menos vitaminas e minerais Do do que que exposta? a fruta que fica in natura e demora muito para chegar no processo de congelamento. Eu estou Posso vendo aqui trocar que chocolate por banana? É da pode live. trocar. Na verdade, se a pessoa é chocolatra, ela não vai se sentir satisfeita comendo chocolate com banana. Mas uma Não, coisa vamos muito. substituir chocolate por banana. Eu acho que assim, são coisas distintas, né? Com propriedades nutricionais distintas. Então, assim, a banana tem bastante açúcar e não tem gordura. O chocolate tem menos açúcar e mais gordura. O ideal seria juntar os dois. Por exemplo, eu ensino os meus pacientes a pegar a banana, dissolver um pouquinho, derreter o chocolate e fazer tipo um fondue, sabe? Legal, Isso é gostoso. incrível, uma estratégia bem legal. A Rose aqui está perguntando se o trabalho multidisciplinar é muito importante. É bastante importante, né? Eu costumo dizer que, principalmente se tratando de compulsão alimentar, daquele indivíduo que começa sempre, ele está sempre no recomeço, ele está sempre no 880. Ou ele está fazendo tudo, ou ele não está fazendo nada, né? Aquele paciente que chega no consultório, pega a dieta dele, o plano alimentar, faz a risca, chega no objetivo, ou E perto do larga. objetivo, e aí ele começa, e aí ele demora 2 anos para aparecer no consultório de novo. E o que ele ficou fazendo nesses 2 anos? Engordando tudo de novo, né? E se inflamando, e se intoxicando, enfim. Então, eu acho que o trabalho multidisciplinar, médico, nutricionista, psicóloga, educador físico, principalmente, para um exercício dirigido, né? É muito importante. Nutri.
ter o intestino preso pode ser um sintoma de outro problema gastrointestinal? Sim, sim. Tá. Intestino preso pode ser problema para várias outras comorbidades, né? Ah, as pessoas muitas vezes falam, eu tenho intestino preso, eu sou assim, minha mãe também é, minha avó também era, mas é uma coisa que nós não podemos nos acostumar com isso, achando que isso é normal. Estratégias devem ser feitas, porque o intestino que não funciona bem, ele está acumulando toxinas, né? Está diminuindo a produção de serotonina. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Pode causar problemas gastrointestinais como a... Como é que chama aquela doença inflamatória do intestino? Peraí, que eu acho que eu até anotei essa doença inflamatória. Diverticulite. Tá. Diverticulite, doença de Crohn, doença celíaca. São várias doenças, patologias que estão relacionadas com síndrome do intestino irritável. E o intestino, ele precisa ser tratado. A Claudinha, ela perguntou o seguinte: vocês estão falando nesse momento de compulsão alimentar, mas eu gostaria de saber o que fazer com uma pessoa que não está conseguindo se alimentar durante a quarentena. A Claudinha, você conhece É o, ela? é o contrário, é isso? A Claudinha, é? Quem é a Claudinha? A Claudinha. Ela perguntou aqui se quem não está conseguindo se alimentar. Não está conseguindo se alimentar por falta de apetite? É isso? Ou não está conseguindo se alimentar porque está falta de com muito apetite. trabalho? Por Não, falta de uma falta apetite? de apetite, é, talvez beirando aí uma talvez início de anorexia. Tá. Então, na verdade, a gente precisa tomar bastante cuidado com essas questões, né? E elas não acontecem só nesse período, nessa faixa etária da adolescência. Eu conheço muitos idosos que estão com esse problema por causa do isolamento, mas não Tá, só por causa do isolamento. O que eu acho é que a gente precisa procurar, principalmente, acolher esse indivíduo e tentar entender por que que ele está sem fome, tá bom. por que que ele está sem apetite. E aí, grandes volumes de comida, de alimento, não vai trazer benefício para esse paciente, né, para esse indivíduo. O que que a gente precisa fazer? Melhorar a qualidade nutricional. Então, por exemplo, esse suco de açaí, que eu estou dizendo aqui, é um suco altamente nutritivo e que muitas vezes eu peço até para acrescentar uma proteína vegana ou um whey protein, e ele fica muito mais nutritivo do que um prato de comida, por exemplo. Ótimo, ótimo. Ele pode substituir uma refeição se a gente conseguir juntar, fazer uma boa combinação de alimentos, né? Então, eu acho que tem que ser uma coisa gradativa, despertar o desejo de comer. Tá. Ela tá falando aqui que tem a parte psicológica, né, Nath? Sem dúvida, mas aí essa questão, Sim, eu acho que já vem sendo tratada, né, Claudinha? sim. Cláudia é a mãe da Amanda, da Mandinha, Ah, sim, tá, tá? tá. Lembrei. Arquibifísio, ARCV. Fala um pouquinho sobre suplementação quando se faz dieta e jejum intermitente. Ok, as pessoas me perguntam sempre isso, né? O que que quebra o jejum? Então, tem várias coisas que quebram o jejum. Creatina quebra o jejum, glutamina quebra o jejum. A gente precisa tomar bastante cuidado com aquilo que a gente ingere. Ela colocou Hã? aqui. Ana, ela chama Aninha. Ah, Aninha. Então, a suplementação, ela deve ser útil. Cada caso é um caso, né? Então, precisa ver que tipo, qual é o horário do jejum que ela está fazendo. Se ela está fazendo no período da manhã, se ela está fazendo à noite. É importante tentar entender se tem exercício físico ou não, para a gente pensar na suplementação, né? Mas a suplementação de ômega 3, ela é adequada para essa estratégia de jejum intermitente. A glutamina é adequada para a estratégia de jejum intermitente, mas isso vai depender muito de se ela está fazendo um jejum de 16 horas, de 24 horas, se ela está fazendo uma, duas, três vezes por semana. Eu acho que cada caso é um caso, mas existe sim estratégias de suplementação. E é verdade mesmo que existe um suco, uma vitamina, não sei como é que chama, que você pode tomar de manhã e não quebra o jejum? Não conheço. Não, tá. Não conheço. Porque eu ouvi falar disso, mas
É uma Precisa saber o medicação. que é. Por exemplo, tem os Super. shots anti-inflamatórios. Deve ser. Limão com cúrcuma, gengibre. Não quebra o jejum. Quem está treinando Mas em casa pode tomar suplemento? eu acho que depende da intensidade que esse indivíduo está treinando, né? Tá. Ele pode ter uma bicicleta ergométrica, ele pode ter uma esteira e está fazendo um treino de corrida de 1h30 na esteira. Ele pode estar fazendo um exercício de alta intensidade de 20 minutos com a mesma eficiência desse indivíduo que está correndo na esteira por 1h30. Então, depende muito da intensidade do indivíduo, do objetivo dele, da necessidade, né? Por exemplo, o ômega 3 é uma vitamina D. Suplementação de vitamina D, de ômega 3, é uma suplementação que entra independente do indivíduo estar fazendo exercício ou não. É para outra. A Paula perguntou, e quem tem hipotireoidismo? Ela tem hipotiroidismo. E ela quer saber, talvez, se tem algum tipo de alimento mais apropriado. É isso, Paula, que você quer saber? Manda aqui. Eu tô te dando umas cortadinhas porque a gente tá com 5 minutos. E como o pessoal tá participando bastante, tá mandando bastante pergunta, eu quero conseguir responder o máximo de pessoas possíveis. Paula, manda aqui se é isso que você quer saber. Ou talvez, será que ela está se referindo à questão da má alimentação, da ausência de apetite com... Olha, o hipotiroidismo está muito relacionado. Jejum intermitente pode ser feito por pessoas com hipotireoidismo? Pode ser feito por pessoas com hipotiroidismo. O importante é fazer a relação. Hipotiroidismo está relacionado, grande parte das vezes, com resistência à insulina, intestino preso e ansiedade. Tá. Grande parte das pessoas com hipotiroidismo tem esses sintomas. É por isso que a nutrição funcional é fantástica, porque a gente consegue entender o paciente como um todo, né? Colocar o paciente na teia de interconexões metabólicas, entender o que a gente precisa tratar em primeiro, segundo, terceiro lugar. Tem alguns alimentos que ajudam na função da tireoide também, do hormônio tireoidiano. Tem alguns alimentos que afetam a função e a liberação do hormônio da tireoide. O Marcos está comentando aqui que ele quer engordar, mas ele não está conseguindo engordar e que ele tem hipotireoidismo. E ele falou que ele não come pouco, ele come bem, mas não consegue. Ele quer engordar isso? Mas ele tem hipotireoidismo, mas falou que come super bem. Tá. Na verdade, a gente precisa entender qual é o padrão de qualidade desse indivíduo. Marcos, acho que a gente precisa entender o que é comer super bem para você. Tá. Se esse ganho de peso está relacionado com aumento de massa muscular, que talvez esteja, esse é o teu objetivo, que ninguém quer ganhar gordura corporal, nesse momento de quarentena vai ser muito difícil a gente conseguir usar estratégias de hipertrofia, né? Então, o que eu acho é que se você não perder peso na quarentena, já está valendo, né? Então, para isso, você precisa caprichar na hidratação, na quantidade, na qualidade dos alimentos e no horário de se alimentar. Eu acho que é importante para não perder. Ganhar massa muscular, talvez você tenha que deixar para a hora que as academias abrirem e você puder ter a disciplina de fazer um treino de hipertrofia direcionado e aí sim usar as estratégias nutricionais devidas para o ganho de massa muscular. Vânia, eu amei ter você aqui, viu? Amei eu muito, também. muito. O pessoal gostou tanto que eles estão pedindo mais live. Então, ai, que legal! Vamos combinar? Quem quiser aqui sugere temas que vocês achem importante. E como eu notei aqui que o pessoal falou bastante de ganho de massa magra, talvez possa ser um tema para uma próxima. Legal. O que você acha? Sim. Já tem que ter um convite para você para uma próxima, porque tá todo mundo pedindo aqui, pedindo mais live com você. Então, que legal. O pessoal amou muito. Foi uma participação excelente mesmo. Obrigada, eu agradeço. Demais. Eu agradeço a participação de todos, agradeço o seu convite, Nathalie. Foi uma experiência incrível. Vai ficar gravada, tá, pessoal? Vai ficar gravada para sempre. Eu vou fazer a captura de tela e vou subir o vídeo. A doutora Vânia vai subir lá na página dela também. O arroba dela tá aqui no feed, onde aparece a live. E a gente quer agradecer a do bem, que ficou do nosso lado, que divulgou essa live,
para os seguidores deles e quem quiser Exatamente. aproveitar para conhecer os produtos da Do Bem, aproveita lá, que lá tem a grande parte desses produtos que a gente falou aqui, desses chás, dessas coisas estão lá e as pessoas podem Suplementação, as aproveitar. estratégias. E o mais legal da Dubem é que todos os profissionais de atendimento são nutricionistas. Então, assim, eles conhecem bem de rótulos, de quantidades, de tabelas nutricionais, e eles vão poder dar o apoio que for necessário para o indivíduo que precisar, e eles estão funcionando com delivery também. Ó, a Sil, ela colocou aqui que adorou, falou que a gente é demais e que a gente explicou as coisas de um jeito super bom, que ela adorou. Enfim, tá todo mundo te elogiando muito, viu, Vânia? O pessoal adorou Bom, muito, muito mesmo. E para nós que foi um prazer, viu? Obrigada a todos que estiveram aqui conosco, que compartilharam, que principalmente dividiram com vocês o tempo de vocês para estar aqui essa noite com a gente. Com certeza você volta, né? Para a gente volto, com fazer uma certeza. próxima. Foi um prazer Sim, enorme, tá? Quero te agradecer grandemente, assim, por tudo. eu que E eu agradeço, amei Nathalie. mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Um beijo Até a e até próxima. a próxima. Tchau, tchau. Divirtam-se, tenham consciência alimentar nessa quarentena. Boas escolhas sempre. Ficar em casa não é ficar sem fazer nada, hein? Aproveitem esse momento aí para se alimentar de uma forma um pouco mais saudável. Como a doutora Vânia falou, que eu adorei, não é excluir, mas tentem incluir na alimentação de vocês bons alimentos e, ó, trabalhar Isso, o cérebro, isso aí. treinar a mente também, porque uma mente saudável ajuda também em tudo isso. Sem Ai, olha lá, dúvida. Amandinha, obrigada por estar aqui, obrigada, viu, Marcos? Marcos virou meu super fã, assiste todas as minhas lives, por isso que Ai, eu que sempre gosto de legal. falar dele. Obrigada a todos, tá? Doutora, boa Obrigada, gente, noite também. e até Boa a próxima. noite. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.